Hebreus capítulo 11, versículo 6. O texto bíblico diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus. Já começa dando um peteleco, né? E falando, tá vendo aí, ó? Você tá falando aí, eu tô fraco, tô tão desanimado. Irmão, tá faltando fé. Eu já preguei sobre isso aqui, que a fé é o motor do crente. A fé é o motor do cristão. Sem fé você vira ateu, irmão. É sério. Tire a fé de um homem e você vai ver um ateu. Porque o que nós cremos é por fé. Se bem que o ateu, eu costumo dizer que o ateu, ele tem muito mais fé do que o crente. Não é verdade? Eu acredito mesmo que o ateu tem muito mais fé do que o crente. Porque quando ele vai no zoológico, ele chama o macaco de primo. Aí, meu primo que está em evolução. Eu não consigo, eu não tenho fé para isso. Olho para o macaco e veio e falo, mas não é possível que vocês vão acreditar nesse negócio. Que primeiro veio a lagartixa, depois perdeu o rabo, que depois ganhou o rabo, que perdeu o rabo de novo, e até chegar no homem que ganhou, que perdeu o rabo, e que alguns têm rabo, e assim que vai, e cada um que cuide do seu e vigia, que tem coisa que Jesus não restaura. Não quero falar mais sobre isso. Agora preste bem atenção. A fé é o combustível. A fé é o combustível que faz o crente chegar no céu. Não é só viver nessa terra, não. Você precisa ter esse combustível para chegar na glória. Então, querido, o texto já começa deixando claro: sem fé é impossível agradar a Deus. Agora tem uma coisa interessante aqui. Se você não agradar a Deus, não espere nada dele. Eu acho uma tremenda... Olha, eu não sei que nome que eu dou. Eu não sei que nome que eu dou para isso. Irmãos, é sério mesmo, de verdade, é sério que você acredita que andando pelo caminho errado você vai receber as bênçãos de Deus? É sério? É sério que fazendo a vontade do diabo você quer receber bênçãos de Deus? É sério? Porque se você acredita que continuar no caminho do erro, no caminho do engano, no caminho do diabo, se você acredita que fazer as coisas que o diabo quer traz bênçãos de Deus também, assim como o outro que está servindo ao Senhor, cara, desculpa, você é muito doido, bicho. Você é doido mesmo. Você toma Rivotril no gargalo, irmão. Para não falar que você fuma pedra misturada com K2 e cabrito. O cabrito não ornou, né? É porque vocês não sabem a piada, mas eu vou contar. Não, vou contar não. Hoje a minha esposa está no culto. E eu não quero chegar em casa e ficar escutando. Não precisava. Mas eu vou ficar com vontade de contar. Eu conto terça-feira no Little Play. Little Play tem um momento piada. Vocês riem e choram ao mesmo tempo. E às vezes está rindo da gente mesmo, né? Mas é sério. Se não agrada a Deus, não tem como receber as coisas de Deus. O máximo que você vai receber de Deus andando, olha, servindo ao diabo, fazendo o que o diabo quer, ou andando nas práticas do mundo, o máximo que você vai receber de Deus é misericórdia. E louve a Ele por isso. Porque a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor são a causa, o motivo de nós não sermos consumidos. Então louve a Deus pela misericórdia. Mas não fique exigindo de Deus. Por que eu orei e Deus não me ouviu? Não ouviu porque você está fora da presença dEle. É sério. A gente tem que parar de se enganar. E vou dizer mais: no final da sua vida, no dia que você fechar os seus olhos, esquece o céu. Porque você seguiu ao outro Senhor. E o outro Senhor te leva para um lugar que eu não gosto nem de falar o nome.
Então eu costumo dizer só a primeira letra: inferno. Não tem jeito não. Vai chegar lá, vai chegar no dia de morrer, morreu, o corpo está lá no chão, você vai tentar entrar, já falei sobre isso, você vai tentar entrar no corpo de novo, não consegue. Aí você faz assim: eita, pega. E agora, para onde eu vou? Aí você vê uma escadinha para o céu assim. Aí você fala, aí você vê o trono de Deus. Aí você faz assim. Aí Deus vai assim para você, ó. Aí você vai assim, ó. Aí vai assim, ó. Na escadinha aí, ó. Lá embaixo tem uma recepção. Tem um cara bonito lá te esperando. Agora, irmãos, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. E olha, eu vou dizer mais: o diabo também recompensa aqueles que o buscam. Da mesma forma que Deus tem recompensas para quem o busca, o diabo também tem as recompensas para quem o busca. Só que as do diabo, as bênçãos do diabo são passageiras, trazem consequências terríveis. E as bênçãos de Deus não, são eternas. E as consequências sempre são para nos abençoar ainda mais. E não somente a nós, como também aquelas pessoas que estão à nossa volta. Então escolha quem você quer agradar. Agora, quer ter uma fé? Nós já entendemos que precisa ter fé. Agora, quer ter uma fé que agrada a Deus? Quer ter uma fé que o Senhor olha, se agrada? Porque Ele diz que sem fé é impossível agradar a Deus, mas com fé é possível agradar a Deus. Logo então se você quer ter uma fé que agrada a Deus, então você vai ficar bem ligado aí na palavra, porque é sobre isso que nós vamos falar hoje. Uma fé que agrada a Deus. Amém? Abra sua Bíblia comigo também em Marcos capítulo 2, versículo 1 ao versículo 12. Agora sim. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, ouviu-se falar que ele estava em casa. Então, muitos se reuniram ali, de forma que não havia lugar, nem na porta, e Jesus lhes pregava a palavra. Alguns homens vieram até Jesus trazendo um paralítico, carregado por 4 pessoas. Não podendo levar o paralítico até Jesus, por causa da multidão, removeram a parte da cobertura do lugar onde Jesus estava, e pela abertura no teto, baixaram a maca em que o paralítico estava deitado. Vendo a fé que eles tinham. Olha aí, nós lemos que sem fé é impossível agradar a Deus. E o texto vai dizer: Jesus, olhando e vendo a fé que eles tinham, disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Eu vou parar aqui só um pouquinho, Gabriel, só um pouquinho, está comigo? Tem muita gente querendo que Jesus faz o milagre por fora primeiro. Me dá uma casa, me dá um carro. Tem outros, querendo coisas um pouco menos valorosas. Me dá um marido, me dá uma esposa. Você não sabe o B.O. que você está entrando. A irmã certa vez falou para mim: pastor, o meu único problema que Deus podia fazer para mim, para resolver minha vida, é me dar um esposo. Não, vamos orar. Passou pouco tempo, ela casou. Passou 6 meses, ela disse: pastor, meu único problema hoje, para Deus melhorar a minha história, é tirar aquele homem da minha vida. Então, fica ligeiro. Escolha as pessoas certas. Vendo a fé que eles tinham, disse Jesus ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Primeiro, Jesus está interessado em perdoar os pecados.
Jesus primeiramente quer perdoar pecados, porque isso faz com que você viva não só as bênçãos físicas externas, mas todas as bênçãos que Deus já nos deu em Cristo Jesus. Tem muita gente pedindo bênção, e a Bíblia diz que nós já fomos abençoados com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes. Ou seja, a bênção já está disponível, mas nós precisamos acessá-la. E como fazer isso? Sendo primeiramente perdoados por Jesus. O perdão dos pecados nos aproxima de Deus e nos dá direito a viver tudo que Deus tem para nós nessa vida e na vida eterna. Come on, my friend, please. Estavam sentados ali alguns mestres da lei. Engraçado, né, meu? Onde Jesus está, tem as pessoas que estão em todo lugar. Tem as pessoas que querem se alimentar de Deus, mas tem também aqueles que estão no mesmo ambiente, né, gastando tempo à toa e só para criticar. Aí, estavam sentados ali. Não tinha lugar para uma pessoa ser curada, mas os críticos já estavam sentados. É os primeiros a chegar. Brincadeira um negócio desse. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, pensando no íntimo: por que este homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados senão somente Deus? Naquele momento, como Jesus sabia em seu espírito o que estavam pensando, disse-lhes: por que pensam essas coisas no coração de vocês? Jesus, aqui, um conhecimento aqui a mais para você, importante. O culto também é para nós aprendermos, não é somente para nós recebermos palavras para sair. Não é para aprender. Aqui também é para aprender. Mas para aprender não é no culto de ensino? Todo culto é culto de ensino. Todo culto nós temos que aprender com Jesus. Olha aqui, tem crente que tem medo do que o diabo, por exemplo, ele está orando e ele tem medo que o diabo ouça a sua oração e faça alguma coisa. Querido, primeira coisa, Deus tem o diabo na coleira, então fica tranquilo, ora à vontade, ore à vontade e deixe o diabo ouvir, não tem problema nenhum, porque mesmo que ele tente fazer alguma coisa, se Deus falar não vai fazer, ele não vai fazer, simples assim. Segunda coisa, só Deus sabe o que nós pensamos. Tem gente que acha que o diabo sabe o que a gente pensa. Não, o diabo não é onisciente. Só Deus é onisciente. O que é onisciente? Aquele que tem toda a ciência. Ele sabe o que cada um de nós estamos pensando aqui nessa noite, exatamente agora, individualmente. Como ele faz isso? Pois é, por isso que ninguém explica a Deus. Por isso que Deus não se explica, Deus se vive. Agora, o diabo não consegue saber o que você está pensando. Então uma dica muito importante, essa aqui é a dica de ouro, tá? Todas as vezes que o diabo fizer alguma coisa com você e doer, se eu fosse você eu disfarçava. Sério. Aqui, o diabo vem e pisa no seu pé. Aí doeu, certo? Só que você faz assim, ó, tá doendo. Aí você faz assim, ó: glória, glória, aleluia. Aí o diabo fala assim: oxi, eu pisei no pé dele, arranhei o carro dele, bati no carro dele, tirei o dinheiro da conta dele, fiz ele ficar doente, perdeu dinheiro, tomou prejuízo, não vendeu nada e está cantando. Aí ele fala assim para os demônios assim: ei pessoal, muda a estratégia, porque essa não deu certo. Então naquilo ali você não vai sofrer mais, querido. Naquele momento, como Jesus sabia em seu espírito que estavam pensando, disse-lhes: por que vocês pensam essas coisas no coração? Come on. O que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados? Ou dizer: levante-se, pegue sua maca e ande? Jesus fez uma pergunta a eles: o que é mais fácil? Aos olhos humanos é muito mais difícil que o paralítico andar. Jesus disse: é mais fácil fazer, mas agora vamos lá. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, então disse ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou imediatamente a maca e saiu à vista de todos. Com isso, todos ficaram admirados
e glorificavam a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Esse texto, além daquilo que nós já aprendemos aqui, existem alguns pormenores nesse texto que nos ensinam muito a viver uma história simplesmente sobrenatural, uma história diferente da maioria. A primeira coisa que eu me surpreendi nesse texto é a qualidade dos amigos daquele paralítico. Ele tinha pessoas interessadas no seu bem. Alguém ouviu falar de Jesus, alguém ouviu dizer que Jesus curava, fazia milagres, e alguém foi lá, chamou mais 3 e disse: vamos levá-lo até Jesus. Queridos, isso me ensina algumas coisas. Se as pessoas com as quais você convive, se as pessoas que fazem parte do seu ciclo de amizades não te levam para perto de Deus, deixa eu dizer, você está lascado. Você vai continuar na mesma história. Se aquele homem não tivesse pessoas que o levassem para Deus, ele jamais seria curado, ele jamais seria restaurado. Então preste atenção. Eu não estou dizendo para você chutar da sua vida as amizades. Eu não estou dizendo para você parar de falar com as pessoas. Não, pelo contrário. Nós temos que continuar falando com elas, mas conviver com elas, fazer o que elas fazem, olha, andar no mesmo ciclo que elas estão. Isso não vai te levar para perto de Deus. Eu já contei a vocês, quando aceitei a Jesus Cristo como meu Salvador, eu era do samba, tocava samba, e quando aceitei Jesus eu queria ir visitar os meus amigos no samba, porque eu dizia: quem é que vai contar para eles? Quem é que vai falar de Deus para eles? Eles têm que me enxergar, eles têm que ver que eu estou agora curado, que eu estou sarado. Eles têm que ver que eu não bebo mais, que eu não cheiro mais, que eu não fumo mais. Eles têm que ver eu tomando Coca-Cola. Então quando eu saía do culto, algumas vezes, não sempre, mas algumas vezes eu saía do culto e eu ia para o samba. E não era porque eu queria ir para o samba, que eu estava com saudade do samba. Não, é porque eu queria mostrar para os meus amigos que agora eu era um outro Melk. Porque o Melk que eles conheceram era um Melk viciado em droga, era um Melk depressivo, era um Melk violento, cara, uma lástima de gente. E agora eu queria mostrar para eles. O Alex conheceu aquele Melk. Eu queria mostrar para eles que agora eu mudei. Então eu chegava no samba, cabeça em pé, antes sempre assim, sempre de cabeça baixa. Agora eu chego no samba, bem arrumadinho, bem legal. E quando eu chego, e aí rapaziada, beleza? Ó, o Melk, mano, mudou. Ai, agora ele é crente, legal. E aí, Melk, faz um samba com a gente? Faço. Queria mostrar para eles que eu era crente agora. Não, vamos lá. Sentava na roda, e a primeira música que vinha, ela mesma, a macumba da nega é boa. E o crente está lá, mostrando que é crente. Irmã, você está lá no pancadão, descendo até embaixo para mostrar para os seus amigos que você... guerreiro. Agora, um dia um amigo chegou e disse: Melk, cara, eu não queria entristecer você não, eu sei que a sua intenção é boa. Eu sei que você quer vir para o samba para mostrar que Jesus fez na sua vida. Você pega a sua Coca-Cola aí, senta com ela tal, e toma Coca-Cola, bebe refrigerante, suco. Mas aí, quando você sai, a rapaziada tá tirando você. Eles ficam falando assim: aí ó, não dou 2 meses para ele voltar, não dou 2 meses para ele largar da igreja. Tá morrendo de saudade do samba, tá morrendo de saudade de nós, ó. Ele não vai ficar na igreja não, né? O lugar dele é aqui com a gente. Então os caras estão achando que você tá aí com saudade, Melk. Na moral, se eu fosse você, mano, não colava nesse samba não. Eu ouvi aquilo e falei: é isso mesmo. E nunca mais colei. Eu falei: Senhor, agora é contigo. E Jesus salvou. A grande maioria Jesus salvou. Alguns voltaram a comer cocô de cachorro, voltar para o vômito, né? A Bíblia diz que aquele que aceita Cristo, conhece Jesus e volta a servir o diabo,
ele volta, é como um cachorro que volta ao próprio vômito. Isso é Jesus que está falando. Então se alguém está assistindo aí e voltou a comer vômito, não processa eu não, processa Jesus. Foi ele que falou, tá bom? Agora, o que nós precisamos entender, se nós andarmos com as pessoas que nos levam para perto de Deus, a probabilidade de acontecer milagres em nossas vidas é muito maior. Para de andar. O que Salmo 1 diz? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não vai na mesma onda, e nem se assenta à roda daqueles que zombam de Deus. Pelo contrário, tem o seu prazer na lei do Senhor, nesta lei medita de dia e de noite. Aí ele diz o resultado: este homem será como árvore plantada junto ao ribeiro de águas, cujas folhas não murcham, o fruto dá no tempo certo, e tudo quanto fizer prosperará. A palavra de Deus é isso. Agora, se a gente anda no caminho do ímpio, imitando o ímpio, as conversas são de ímpio, as músicas que a gente está dançando, cantando, é música de ímpio, é tudo do ímpio, como é que a gente vai viver milagres de Deus? Essas pessoas não levam a gente para perto de Deus. Você que foi convidado por alguém e está aqui nessa noite, valorize essa pessoa. Eu falei isso de manhã. Valorize essa pessoa que te trouxe para a igreja. Agradeça a ela, porque essa pessoa te ama. Essa pessoa te ama. Então a primeira lição que eu aprendo com esse texto: andar com gente que me leva para mais perto de Deus, porque aí o milagre fica mais fácil. Agora, a continuação desse texto, ele mostra que uma fé que agrada a Deus, e é a primeira lição do tipo de fé que agrada a Deus. A fé que agrada a Deus é uma fé que possui ação. Sem ação você não vai agradar a Deus. Uma fé paralisada, uma fé inerte. O que é uma fé inerte? Que fica sempre parada. Uma fé que não tem movimento. Essa fé não agrada a Deus. Tem um ditado que diz que água parada dá bicho. Uma fé parada vai dar bicho. Ela não é frutífera. Olha só, aqueles homens conheciam sobre o poder de Jesus. Eles têm um amigo que está enfermo. Eles creem, eles possuem fé que Jesus pode curar aquele homem. Agora preste bem atenção, eles poderiam dizer simples assim: olha, ô amigo, Jesus está em Cafarnaum e puxa vida, é uma pena que a gente não consegue levar você até lá, mas nós vamos orar por você. Eu vou orar por você lá na igreja domingo. Cara, você está vendo a pessoa morrendo. Você está vendo a pessoa em depressão. Você está vendo a pessoa a ponto de fazer besteira, ouvir a voz do diabo, tirar a própria vida, como acontece. E você simplesmente está olhando para ela e dizendo: Jesus vai te curar. Eu estou orando por você. Irmão, que fé é essa que não tem ação? Pega esse seu amigo e fala para ele: domingo que vem, ou sexta-feira que vem, 7 da noite eu estou aqui na sua casa e eu vou com você, você vai comigo? Aí os irmãos que servem aqui: pastor, mas é que eu sirvo na sexta-feira, sua carniça, cancela o servir. Fala, manda mensagem para o seu líder, liga para ele e diga assim: sexta-feira eu não vou servir, porque eu vou buscar um amigo na casa dele. Você acha que Deus quer o quê? Que você fique aqui servindo, sorrindo, levantando a mão? Ou que Deus quer mudar a história do seu amigo, da sua amiga, do seu irmão, do seu familiar? Uma fé que tem ação, ela não fica no vamos orar. Uma fé que tem ação não fica só vamos orar, vamos orar. Deixa eu falar para vocês, sabe por que Deus me abençoa? Eu oro pouco, mas a minha ação, ela é condizente com as minhas orações. Eu não vou dizer que eu oro muito. Tem gente que ora 8 horas por dia. Amém. Eu oro, mas não é de ficar no joelho lá. Eu não sou assim. Não é meu estilo ficar 2 horas de joelho. Eu acho que em 2 horas dá para fazer muita coisa orando. Esse dia um cara falou para mim: eu oro 8 horas por dia de joelho. Eu falei: você não trabalha não? Dá para orar e agir, irmão.
Enquanto eu oro, eu vou agir. Eu vou orar pela pessoa que está precisando de ajuda, mas eu vou levá-la aonde Jesus está. E o resto Jesus faz. Ah, mas se eu levar ela da igreja lá, ela vai se escandalizar com o meu pastor. Rapaz, ela não vai nem me ouvir, rapaz. Tem gente aqui que não está nem me ouvindo. É o Espírito Santo que está falando com ela e acabou. É o Espírito Santo que faz, irmão. Não é eu não. Tem que agir. Aqueles homens, eles agem. Eles traçam um plano, eles pegam uma maca, pegam cada um de um lado e vamos até Jesus. Então a primeira parte que você precisa entender, para que a sua fé venha agradar ao Senhor e você comece a viver coisas novas, milagres diferenciados, coloque ação na sua fé. Coloque ação. Arrume um jeito. A segunda coisa que eu aprendo com este texto e que me impactou, olha só que coisa interessante, versículo 4. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, eles voltaram para suas casas e disseram: vamos orar por você? Foi isso? Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram a parte da cobertura no lugar onde Jesus estava, e pela abertura do teto baixaram a maca em que o paralítico estava deitado. A fé que agrada a Deus, primeiro, não desiste. Ai, eu orei, não deu certo, eu parei. Foi isso que Jesus ensinou? Olha esse texto. Olha para o paralítico e diz: olha, não... imagine você chegando aqui sexta-feira, igreja lotada, você está com seu amigo, né, numa maca. Ah, irmão, olha, vamos ter que voltar para casa, hoje não vai dar. A fé que agrada a Deus é uma fé que não desiste. Jesus conta a história de uma mulher que ela tinha uma causa ganha, mas ela vai diante de um juiz e o juiz não dá o direito dela. Mas a Bíblia diz, Jesus disse, que essa mulher, ela volta muitas vezes aquele juiz, até que ele, cansado, exausto, de novo essa mulher dá a causa para ela, vai. Foi isso que Jesus ensinou. Quando Jesus nos ensina sobre sermos insistentes, Ele disse: batei, batei e abrir-se-vos-á. Tem que bater, tem que continuar. Você quer ver os seus familiares salvos? Quantas vezes por dia você ora por eles? Todos os meses? Ou você só lembra de orar por eles uma vez por mês? E olhe lá, você quer salvação na sua casa? Você quer a cura? Você quer a cura de uma doença? Quantas vezes por dia você ora por isso? Ah não, eu orei, mas já fiz minha parte. Se aqueles homens pensassem assim, aquele paralítico não seria curado, porque eles iam voltar para casa. Será que isso não está acontecendo nas nossas vidas? A gente ora e já fala: Deus já ouviu. Mas Ele mesmo que diz: pedi, pedi. Olha, quando fala duas vezes é algo imutável. Pedi, peçam, peçam e vos será dado. Batam, batam e a porta abrirá. Não é uma vez só. Ô de casa, não ouviu, vou embora. Não, na moral, irmão, você não quer falar com aquela pessoa não? Tem gente que aqui da igreja que manda uma mensagem para mim. Está precisando de uma ajuda, está precisando de um conselho, está precisando de uma oração junto comigo. Está precisando. Manda mensagem e apaga, achando que eu sou curioso. Se lasca, porque eu não sou curioso e eu tenho muita coisa para fazer. Se você não quer mandar sua mensagem, eu vou para o outro, vou ler a mensagem do outro. Eu vejo lá a mensagem apagada, falei: amém, glória a Deus, menos um, bora, próxima. A fila anda. Eu apaguei, pastor, porque fiquei com vergonha. Pois é, vai continuar doente com vergonha a vida toda. Pastor, eu apaguei porque o senhor tem tanta coisa para fazer. E uma delas era atender você. Mas tá bom. Tem que insistir.
Você está orando por alguém, ore por ela. Coloca no celular despertador. Eu vou orar às 3 da tarde, eu vou orar às 9 da manhã, eu vou orar meio-dia, eu vou orar às 3 da tarde por essa pessoa, eu vou orar às 18 horas, eu vou orar às 21, eu vou orar na hora que eu vou deitar. Quantos dias por semana? 7. Todo dia, até Jesus fazer o milagre. Irmão, não pode desistir. Elias sobe no monte para orar, para cair chuva sobre a terra. A primeira vez ele ora, e ele chama o menino e fala assim: ei menino, vai lá na ponta do morro lá, vê se tem nuvem no céu. O menino vai e volta, nada. Ele vai de novo, nada. Terceira vez, nada. Quarta vez, fica comigo aqui, nada. Quinta vez, nada. E ele continua orando. Na sexta vez, nada. Na sétima vez que Elias está orando, o menino volta e fala: meu senhor, apareceu uma nuvenzinha, bem pequenininha, do tamanho da mão de um homem. Elias olha e fala: uau, vamos vazar, moleque, porque vai chover. Glória. Insista, seja insistente. Não abandone a sua fé, não abandone a sua confiança. Ela terá grande recompensa. Bate na porta, não vai. Se você sente que é a vontade de Deus. Agora preste bem atenção. Existem orações, eu não sei se já aconteceu com vocês ou alguém que está no online comigo. Existem orações que você vai ajoelhar, e na hora que você começa a orar, parece que o coração dá uma fechada assim. Não sei se já sentiu isso. É como se Deus falasse assim pra você assim: ora não. É ou não é? Nem ora. Dá a impressão que Deus fala isso com a gente. Sim ou não, gente? Já aconteceu com vocês? De ajoelhar, orar por alguma coisa e parece que falou assim: nem ora por isso aí, nem perde seu tempo. Acontece. A minha esposa estava com síndrome do pânico. E aí, isso em 2010, 2011, esposa. 2010. Ela, num dia de desespero, ela falou: esposo, ora por mim. Eu já era cristão, e ela já era cristã, mas ainda não tinha descido do muro para entregar a sua vida, andar com Jesus totalmente. Ela achava que ela era mais crente do que Jesus, quase, mesmo nível ali. Jesus aqui, ela aqui, o resto da gentalha para baixo. Ela tinha caráter, ela achava que, tem muita gente que fala isso: não, eu sou uma boa pessoa, eu não faço mal para ninguém, não falo mal de ninguém, eu cuido da minha vida, eu ajudo as pessoas, tal. Eu não preciso andar com Jesus, não preciso ser crente, porque eu já sou uma pessoa boa. Irmão, boa comparado a quem? A Hitler? Comparado a outros crápulas aí? Qualquer um de nós é bom. Agora, bom igual Jesus, esse é o padrão. O padrão é Jesus, não é pessoas. Aí a Letícia um dia me chamou para orar, e na hora que eu ajoelhei ao lado dela, peguei nas mãos dela e orei assim: Senhor Jesus, eu oro pela cura da minha esposa. A voz do Senhor dentro do meu coração disse: não ore por cura. E eu falei: ué. Na hora deu um chute em mim, buguei. Eu falei: meu Deus, se não é para orar por cura, é para orar pelo quê? E aí na mesma hora Deus me deu uma visão. Passou um demônio com um presente nas mãos, e ele foi até o lado onde ela dormia. Nós estávamos na cama do lado de cá, ele foi do outro lado com um presente. Deus me dando aquela visão. Aí ele volta com um presente para perto dela, onde ela estava ajoelhada, e fica assim com um presente assim, ó. E eu não sabia o que fazer. Fiz uma oração mequetrefe lá, que não era mais nem por cura. Levantei e falei para ela: esposa, eu não sei se você acredita em coisas espirituais, mas Deus me deu uma visão, e eu vi um demônio com uma caixa de presente entregando para você. Então a única solução que eu vejo, a única direção que Deus me dá, é você orar. Todas as vezes que você tiver esse ataque da crise, você vai dizer assim: demônios, eu não quero nada que venha de vocês, eu não aceito nenhum presente de vocês, porque o que eu quero e aceito é somente o que vem de Deus para a minha vida. Só ora assim: eu só aceito o que vem de Deus, o que vem de vocês eu não quero. E ela começou a orar dessa forma, e dessa forma ela foi liberta.
Foi dessa forma que ela recebeu libertação e cura. Então tem coisas que o próprio Deus já diz, nem ora. Tem alguém na sua família que quando você vai orar por ela, não sei se você já viu isso, mas acontece. Você vai orar por aquela pessoa, parece que Deus fala assim, não ora. Aí o que você faz? Você só faz assim, Senhor, tenha misericórdia de fulano, protege e efetua o seu tratamento. Porque às vezes, irmãos, não é pela nossa oração. Às vezes tem pessoas que Deus quer tratar ela. Tem gente que é orgulhosa, tem gente que é pestanuda, tem gente que é o topzera. E Deus vai pegar essa pessoa, vai amassar ela e vai mostrar para essa pessoa que ela não é nada e que Ele é Deus sobre a vida dela. Então isso não adianta você orar. Quando a minha mãe orava por mim, tá ali minha mamãezinha. Quanto mais ela orava por mim, mais eu me afundava. Quanto mais ela orava, ela começou a orar, eu estava bebendo. Ela continuou orando, eu fui para maconha. Ela orou mais alguns anos, eu fui para cocaína. Ela orou mais, eu virei alcoólatra. Ela orou mais, eu estava na depressão profunda. E ela achando que Deus não estava ouvindo a voz dela, porque a cada vez que ela orava, eu estava afundando mais. Mas na verdade não, Deus estava me tratando. Deus estava falando para mim, você quer ir mais fundo? Você quer experimentar o que o diabo é? Você quer experimentar realmente o que o diabo tem? Então continua, vai, até chegar na hora do suicídio. Quando pensei em tirar a minha própria vida, nesse momento Deus falou, e aí? Vai fazer o que agora? E eu fiquei pensando bem, falei, eu não quero morrer não, Senhor. Eu só quero uma nova vida. Ele falou, então vem comigo, baixa a bola. Eu era topetudo, irmão, eu era um cara. É engraçado isso, porque as pessoas que mais dependem de Deus, mais precisam de Deus, são as mais orgulhosas. Mas agora, para que você continue a viver o que Deus tem para a sua vida, tem coisas que você não vai ter que, tem coisas que você não vai poder orar, mas tem coisas que tem que insistir. Então insista, não desista. A fé que agrada a Deus, além dela ser uma fé de ação, ela também é uma fé persistente. É uma fé que não abandona o seu objetivo. Agora, o terceiro ponto que agrada a Deus, dentro desse texto ainda, uma fé que agrada a Deus, como que ela se evidencia ela? Aqueles homens, eles são criativos. Uma fé criativa. Se não deu por aqui, eu vou tentar por aqui. Eu vou fazer por aqui. Não deu por aqui, eu vou por aqui, mas eu tenho que voltar para casa com o meu milagre. Eu tenho que voltar para casa com a minha bênção. Eu tenho que sair daqui cheio da presença de Deus. Eu vou fazer alguma coisa. Se não deu certo aqui, eu vou fazer assim. Eu vou ajoelhar, eu vou fazer algo, mas eu não volto sem o meu milagre. É isso que aqueles homens nos ensinam. Não dava para entrar pela porta, então nós vamos abrir o telhado. Tem criatividade. Se você está fazendo o seu trabalho de um jeito e não está dando certo, irmão, peça sabedoria a Deus e faça de outro jeito. Vai pelo outro meio. Troca o produto, troca a matéria-prima, faz de outro jeito, vai estudar, vai fazer alguma coisa, mas não fique parado, deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, querido. Isso não vai mudar a sua história. Esse tipo de fé não faz você receber milagres. A fé que você fica deitado na praia, é uma fé criativa. Deus ama a fé criativa. Pessoas que, cara, se não deu certo, se eu vou tentar de outro jeito, se Deus não mandou eu parar, eu vou continuar. Eu vou fazer 10.000 vezes, mas eu vou fazer. Eu vou arrumar um jeito. Se vender coxinha de carne não está dando certo, eu vou vender coxinha de melancia. Mas eu vou criar. Aqueles homens, eles foram criativos. Peraí, não dá para entrar? Vamos por cima. Vamos por cima. A Bíblia diz, Jesus disse, o reino dos céus é tomado à força, e são poucos os que se apoderam dele. Porque no primeiro não, simplesmente voltam para trás. Quando eles começam a falar, olha pessoal, vamos por cima. A fé que agrada a Deus é aquela fé que os seus ouvidos ficam tampados para o inimigo. Porque na hora que eles começaram a falar entre eles, vamos colocar por cima, eu tenho certeza absoluta que alguém falou, vocês são loucos.
Você é maluco? A casa não é sua. Como é que você vai destelhar a casa de alguém? Vocês são doidos da cabeça? Vão embora vocês com esse paralítico aí, seus malucos. Vocês usaram droga. Quando você vai fazer algo, irmão, que o diabo sabe que você vai ter resultado, escuta isso. Todas as vezes você está no caminho certo. Escuta. Todas as vezes que você está no caminho certo, todas as vezes que você está fazendo o que Deus se agrada, o diabo vai levantar pessoas para combater você e dizer a você: você é louco, não, você é maluco, isso não vai dar certo, você não pode fazer isso. Muitas pessoas usadas pelo diabo tentaram me parar, sabia? Eu tenho um jeito peculiar de ser e de pregar a palavra de Deus. É assim que Deus me chamou. Eu prefiro ser eu mesmo. Eu prefiro chegar aqui e mostrar meus defeitos, mostrar quem eu sou. Não tem problema nenhum com a minha autoimagem. Eu não tenho problema com a minha autoimagem, porque da minha autoimagem Deus cuida. Eu só preciso agradar ao Senhor, só isso. Mas no começo muitas pessoas me criticavam: pastor, você não pode pregar desse jeito, você não pode falar de Jesus assim. Não, olha, você não pode fazer isso, você não pode falar isso, você não pode fazer aquilo, você não pode fazer, você não pode. Irmãos, se eu fosse olhar para a quantidade de você não pode fazer, nem aqui eu estava. Você é maluco, você é irresponsável, você é isso, você é aquilo, você não pode. Olhava para Jesus: e aí, Senhor? Um dia eu cheguei em casa, eu falei um negócio na igreja que foi um pouco pesado realmente. Hoje eu ainda tenho mais filtro do que há 5 anos atrás. Hoje nós estamos nas redes nacionais aí, né? Então não pode vacilar. Agora, eu falei um negócio pesadão no culto. E aí quando terminou o culto, tinha um cara que estava na igreja. E aí terminou o culto, ele estava me esperando. Ele era até um visitante. Chegou lá fora e falou: você não pode, você é pastor da igreja? Sim, sou pastor. Você não pode falar isso aí. O cara acabou comigo, meu. O cara acabou com a minha raça. Eu falei: meu Deus. Eu falei: não, pedi até perdão para ele. Eu falei: não, você me desculpa. Sou o que está certo. Você rouba, você mata, você usa droga, você faz os cambal. Eu estou aqui na presença de Deus, mas por causa do que eu falei, não, você está mais certo que eu. Tá bom. Cheguei em casa, fui orar, meu. Ajoelhei e falei: Senhor, me tira desse negócio de pastorado. Eu não sirvo para esse negócio não. Apareceu uma mão na minha frente, mas uma mão enorme. Foi uma visão que eu tive, a resposta de Deus para aquela noite. Uma mão enorme. E a mão fazia assim para mim, assim, ó. Tipo assim: mete marcha. Vai para cima, moleque. Que poucas ideias. Vai, continua. E nós chegamos até aqui. As pessoas vão dizer para você parar, como falaram para aqueles homens: não, vocês não podem subir aí. Quando alguém disser para você: não faz isso, não faz aquilo. Se Deus está colocando no seu coração que vai dar certo, se Deus está colocando no seu coração que essa é a vontade dele, irmão, só continua. Deus está te observando, Jesus está te observando. Na hora certa vai acontecer o milagre. E quem criticou, quem falou, quem ficou dizendo que não, vai ter que baixar a cabeça e dizer: Deus é Deus. Aleluia, glorifique o nome do Senhor. Primeiro, ter fé. Segundo, ter uma fé demonstrada em ação. Terceiro, uma fé que não desiste. Quarto, uma fé que é criativa. E a quinta, uma fé ousada. Ai. Aqui vai doer só um pouquinho, mas passa, é igual o bezetacil. Abaixa só até um pouquinho assim. Tem uma outra agora que dói mais do que bezetacil. Vocês já, como é que é o nome daquela desgraça? Rapaz, eu achava que bezetacil era boa, mas essa última agora não. Voltarem é para criança. Não, voltarem é para o Daniel. Daniel corre até de vacina de gotinha. É uma que a gente sai até assim. Rapaz,
Ali deve ter alguma coisa do inferno misturada naquela vacina ali. Não é possível, que é um negócio que dói da lasqueira. Você sai até troncho do negócio, né? Parece o pastor Joãozinho. O negócio é feio. Agora, queridos, o que Deus espera de nós é ousadia. E vai doer só um pouquinho, mas passa. Se o seu nível, olha, de 1 a 10, escuta isso, de 1 a 10, se o seu nível de ousadia em Deus é 1, você vai viver milagres nível 1, tá? De 1 a 10, se o seu nível de ousadia em Deus, para fazer o que Deus espera, é 5, você vai viver milagres nível 5. De 1 a 10, se o seu nível de ousadia em Deus é 7, você vai viver milagres nível 7. Agora, de 1 a 10, se o seu nível de ousadia, de obediência, de confiança, porque para ser ousado, tem que ter alto nível de comprometimento e confiança com Deus. Um alto nível de ousadia. E dizer, eu vou viver isso. Bora. As pessoas vão falar, você está louco, você é irresponsável, você é maluco, olha aí que maluco, que doido. Agora, aos olhos de Deus, Deus está só olhando aqui, ó, o seu alto nível de ousadia. Está todo mundo fazendo do mesmo jeito. É isso que chama a atenção de Deus, querido. Está todo mundo aqui, ó, glória, glória, aleluia. Aí tem um outro que está cantando assim, ó, glória. Deus vai olhar assim, peraí, tem uma ovelha diferente no meio desse rebanho aí. O que está acontecendo? 100 ovelhas. Do mesmo jeito que ele percebe a falta de uma, ele percebe também quando uma é diferente das outras. Se ele é poderoso para perceber a ausência de uma ovelha no grupo de 100, ele também é poderoso para ver a diferença de uma ovelha no meio de 100. Ele vai dizer, peraí, essa aqui é diferente. O que está acontecendo? Que ovelha feliz, que ovelha ousada. Meu Deus. Meu irmão, Deus vai usar pessoas assim. Certa vez eu trabalhava em Santo André, e eu peguei o ônibus lotado, e eu comecei a orar por aquelas pessoas dentro do ônibus. Não orar alto, em espírito. Orava e olhava para aquelas pessoas e eu falava, meu Deus, em pensar que uma grande parte dessas pessoas, se morrerem hoje, não vão morar com o Senhor. Comecei a orar, e Deus colocou no meu coração assim, prega para elas. Eu falei, mas eu tenho vergonha, porque irmãos, eu sou tímido. Você acha? É sério. É sério. Pessoas, eu vou falar, é verdade isso. Eu estou bem aqui. Eu me sinto bem aqui. Esse é o lugar que eu me sinto bem. Eu estou na profissão correta. Eu estou no lugar certo, na hora certa, servindo ao Deus certo, fazendo o que Ele espera de mim. Então eu me sinto bem. Quando você se sente confortável, quando você se sente confortável em algo, você se destaca, você se dá bem naquilo, as pessoas percebem. E talvez para vocês até pareça que eu sou uma pessoa extrovertida, que sou o tempo todo. Não. Eu sou tímido. Fora do meu ambiente, eu sou extremamente tímido. Pregar, por exemplo, dentro de um ônibus, para mim, cara, eu não tinha coragem. Talvez hoje, por causa da missão ou de uma ordem de Deus, iria facilmente. Mas naquela época, com 3 anos, 4 anos de crente, fiquei assim, meio ressabiado. Mas Deus mandou eu pregar. O que eu fiz? Eu tinha um amigo meu que era das Assembleias de Deus. E naquela época as Assembleias de Deus ainda tinham um costume de entregar folhetos bíblicos. Vocês lembram disso? Os folhetinhos da palavra de Deus, o famoso folhetinho. Aceita um folhetinho da palavra de Deus? Era sempre assim a abordagem. E o meu amigo tinha folhetinho na igreja dele. E eu falei, lá na sua igreja tem folhetinhos da palavra de Deus? Ele falou, tem. Vocês usam? Não, tá tudo parado lá, rapaz. Tem um estoque lá de folhetos.
e a gente não está mais fazendo evangelismo. Eu falei, você pode trazer para mim, quanto você quer? Eu falei, traz 1000. Ele trouxe um pacote com 1000 folhetinhos. Entrei no primeiro ônibus, na segunda-feira ele trouxe os folhetinhos. Eu falei, hoje eu vou pregar. Na hora que veio o ônibus, veio um ônibus vazio. O diabo é sujo, né, irmão? Até com lugar para sentar. Aí eu olhei para o 1000 folhetinhos e falei, isso aqui nesse ônibus eu não vou entregar nada. Então peraí, vou esperar o próximo. Aí veio o próximo, lotado. O bicho estava até a tampa. Falei, é aqui que eu entro. Entrei, com licença, já comecei logo pelo motorista. Boa tarde, meu patrão. Tudo bem com o senhor? Tudo bem. Deixa eu compartilhar aqui um pedacinho da palavra de Deus com o senhor. Não precisa ler agora, o senhor está trabalhando. Mas guarda aí, assim que o senhor parar de trabalhar, na hora que o senhor for comer, o senhor dá uma lidinha, pode ser? Pode deixar aí, deixei. Uma outra pessoa, aí vem uns curiosos, né? Tem uns, Zé Povinho é complicado. Zé Povinho já, tipo assim, o que ele ganhou, que eu não ganhei também? Né? Aí você já passa pro Zé Povinho também. Opa, tem para você também aqui, meu amigo, ó. Não precisa ler agora não, depois você lê. E toma, pá, boa tarde, tudo bem? Olha, eu vou dar um folhetinho para você. Não precisa ler agora, pode guardar, depois você lê, fica tranquilo. E toma. Quando entreguei tudo, fiquei pensando, o que eu vou ficar fazendo nesse ônibus? Eu vou descer e pegar outro. Desci, peguei outro ônibus cheio. Cheguei no terminal Piraporinha. No Piraporinha eu estourei. No primeiro lance de ponto de ônibus, já entregou tudo, acabou. Cheguei nele no outro dia e falei, tem mais lá? Ele falou, domingo, segunda-feira que vem eu trago. Eu falei, então pode trazer 3.000. Ele trouxe 3.000. E eu comecei a entregar. Tá vendo como é que é as coisas? Essa história talvez alguns de vocês não sabiam. Você fala assim, o cara é pastor, mas é pastor como... Meu irmão, você tem que amar as coisas de Deus e obedecer a Deus e ser ousado. Tinha vezes que eu chegava em alguém assim e entregava um folhetinho e falava assim, aqui, um folhetinho da palavra de Deus. Aí o Terra Seca dizia, eu já sou servo de Deus. Aí sabe o que eu fazia? Pegava um bolo e dava para ele, então o senhor é mais, o senhor me ajuda a evangelizar, estamos aqui, dava 100 para ele, entregava na mão dele e falava assim, vamos ajuda eu a evangelizar, então já que você é servo de Deus, vamos fazer comigo, você pega desse lado aqui, eu pego desse lado aqui, não, obrigado, de nada, servo de Deus. Semanas depois, eu entrava no ônibus, as pessoas me conheciam. E elas diziam, moça, dá um pra mim? Opa, claro. Eu entrava e elas já pediam, moça, dá um pra mim? Aí dizia, começou os testemunhos. Nossa, naquela semana passada você me deu aquele folhetinho. Era tudo o que eu precisava ouvir daquele dia. Deus falou comigo. E eu falei, que legal, então toma outro. Ela falava, aí eu dava. Aí entregava, a moça falava assim, esse não, esse aqui você me deu na semana passada, tem outro? Opa, peraí, tem assim, eu tenho outro aqui, Isso, e daqui a pouco as pessoas começavam a dizer assim, esse eu já li, esse, aqui já tenho 3 seus já, tá? Esses 3 aqui eu já tenho, vê se você me dá outro hoje. Daqui a pouco, todo mundo me conhecia daqueles ônibus de Diadema, Santo André, porque eu estava evangelizando, entregando os folhetinhos, é o homem do folhetinho. Certa vez eu estava na fila lá do terminal Diadema, entregando os meus folhetinhos. Uma mulher endemoniada fez mó escarcel, ela tomou um susto, eu acho. Sai daqui, desgraça, e me xingou todo. E acabou com a minha raça. Eu fiquei, não minha senhora, é só um folhetinho dos ritos dos infernos, não sei o que. Xingou minha pobre mãe. Não é essa aqui, é a outra que eu tenho para os outros xingar. A gente tem que ter 2 mães para você não ficar bravo. Tem 2, uma para os outros xingar e a outra que você ama. Então quando eles xingam a outra lá, não tem problema, porque aquela lá é para receber xingamento mesmo. Aí eu fiquei assustado. As pessoas que estavam na fila, elas olharam para aquela cena e elas ficaram com dó de mim, cara. Aí até quem não queria, até quem não aceitou, porque tinha quem não aceitava, obrigado. Até quem tinha falado obrigado, falou, ô moço, me dá um folhetinho aqui. Aí eu fui orando por aquela mulher, com o coração triste, passei uma vergonha, cara.
Aí fui nas outras filas, entregando. Quando eu voltei orando por aquela mulher, falei: Senhor, salva aquela mulher, trabalha o coração dela, Senhor, mostra a ela, Senhor, o caminho da verdade, para que ela não vá para o inferno, Senhor. E aí quando eu estou passando, a mulher diz: moço, você me perdoa? E eu disse: sim. Ela falou: eu achei que era alguém que queria me roubar ou vender alguma coisa, eu estou muito estressada hoje. Você é crente? Eu falei: eu sou um servo do Senhor. Ela disse: você pode orar por mim? E eu disse: claro. Primeiro a senhora aceita o folhetinho? A missão não pode falhar. Entreguei o folhetinho para ela e orei por ela. A outra pessoa que estava atrás da fila falou: pode orar por mim também. Daqui a pouco eu estava orando por todo mundo na fila, querido. Aí você fala assim: quem é esse cara aí, pastor dessa igreja? Esse cara é o cara que Deus olhou e falou assim: é diferente, né? Você está disposto a viver coisas diferentes? Tem ações diferentes? Faça coisa que os outros não estão fazendo. Na hora do culto, a maioria das pessoas, você olha para a maioria das pessoas que estão à sua volta, elas estão... E você? Você tem vontade de glorificar a Deus e não glorifica? O Espírito Santo fala para você: glorifica, você não glorifica. O culto inteiro. Levante suas mãos. O Horácio. Se tivesse uma doença nos braços, iria orar dizendo: Deus, a hora que você me curar, eu levanto as minhas mãos. Agora, tem braços bons, os braços estão perfeitos, as pernas estão perfeitas. Quando diz: vamos levantar e vamos fazer uma oração, se tivesse um problema na bacia que não pudesse levantar, iria dizer: Deus, se o Senhor me curar, eu vou orar em pé todas as vezes. Hey, what's your problem? Qual o seu problema? Gente, ousadia, fazer mais. Deus espera mais de nós. E para finalizar, agora eu quero acabar. E quando eu falo que estou acabando, falta quanto tempo? Não, mentira, eu estou terminando rápido esses dias aí. Marcos 2,5 diz: vendo a fé que eles tinham. Vendo a fé que eles tinham, disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Não é a fé do paralítico, é a fé deles, é a sua fé. Mas é uma fé que agrada a Deus. É uma fé que não fica só nas palavras: eu sou crente. Quantas pessoas dizem: eu tenho fé em Deus, e ao confrontar com essa palavra, você percebe que na verdade você só acredita em Deus. Está faltando fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Que nesta semana nós possamos sair hoje dessas portas. E eu quero liberar uma palavra de Deus sobre a sua vida. Até hoje o diabo estava tentando atrofiar a sua fé. Até hoje você tinha medo, não estava sendo persistente. Até hoje você não estava fazendo o que tinha que ser feito e achando que tinha, porque o diabo estava querendo que você continuasse assim. Mas a partir de agora, em o nome de Jesus, você vai receber uma fé que agrada ao Senhor, vai começar a utilizá-la e vai começar a contar testemunhos nível 10. Amém? Se você recebe essa palavra, glorifique o nome do Senhor e aplauda Ele.